Amados Joabe Moreira. Os últimos dias da presente era. Caiu no Oceano Pacífico um grande corpo celeste. Apocalipse, capítulo 9, verso 1 e 2. E vi que caíra do céu uma estrela, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço. E do poço saiu fumaça como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. O choque do corpo celeste com o solo, depois de ter rompido as massas d'água, ejetou na atmosfera trilhões de toneladas de rocha e pó. O pó ficou em suspensão. As rochas voltaram à terra como uma catastrófica chuva de pedras incendiárias. Apocalipse 9, verso 2, Apocalipse 6:13. E a estrela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, e com a fumaça escureceu o sol e o ar. E as estrelas caíram do céu sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um forte vento. Com o impacto, houve o maior terremoto de todos os tempos. Apocalipse 16, 18 e 19. E houve um grande tremor de terra, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tremor de terra tão grande e tão forte. E as cidades das nações caíram. Com um grande tremor, o mar, as águas oceânicas entraram em convulsões e se tornaram em tsunamis, adentrando todos os continentes, território adentro. Lucas 21, verso 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Com o tremor do impacto, vulcões se acordaram em todo o mundo. Apocalipse 9, 17 e 18. Na visão de João, ele viu uma cavalaria de cavalos com cabeça de leão, com caudas de serpente, e de suas bocas saía fogo, enxofre e fumaça. Isso são figuras de vulcões. Isso trata-se de atividade vulcânica. Com o tremor de impacto, haverá atividade vulcânica em toda a Terra. Vulcões serão despertados, e nascerá vulcões até mesmo onde não existe vulcões. Estando assim a terra mergulhada em densa escuridão, a humanidade sem saber o que fazer na superfície do planeta. São até essa hora, até esse momento, depois do acontecimento, 2 bilhões de mortos. Existem agora 6 bilhões de mortos em plena escuridão no planeta. Muitos deles sobreviventes, muito feridos, outros feridos e outros ilesos. Estando assim a condição do mundo em meio à escuridão, as pessoas estão pensando o que ainda vai acontecer, o que faremos.
Não existe mais bombeiro nem socorro de outras nações, porque todas as nações estão passando pelo mesmo problema. Mas de repente, em meio à escuridão, uma nova bola de fogo rompe a escuridão, cruzando os céus e desaparecendo no horizonte. Os sobreviventes, ao verem isso, dizem: é um novo astro, é um novo corpo celeste que caiu. Eles agora esperam só um novo estrondo e a repetição de tudo o que já tinha acontecido até agora. E eles, os sobreviventes ilesos, e os sobreviventes feridos, mas que podem ainda caminhar, procuram subir em lugares altos e se esconderem em montanhas e se esconderem em cavernas das montanhas. Mas passado alguns minutos, nada ocorre, e a bola de fogo que a princípio passou sobre suas cabeças retorna a passar e desaparece no horizonte. E assim a cada momento ela repete o seu trajeto em volta da terra, mas a cada passagem ela se torna cada vez maior. E aqueles que estão vivos e contemplam o céu podem ver, com a aproximação daquela bola, cada vez que ela passa, ela se torna maior e mais lenta, ela é freada da sua velocidade. E eles podem ver naquela bola de fogo, naquela bola de grande luz, eles podem ver uma grande luz e pequenas luzes que se movem ao redor dela, rodeando-a a todo momento. E depois de verem isso, eles percebem que essas luzes que circulam, aquela grande luz, elas têm o formato de um ser humano, formato de ser humano. Essas luzes possuem silhuetas humanas. E em dado momento em que isso ocorre, esse movimento de luzes menores ao redor da grande luz, isso acontece uma explosão e elas se afastam. E quando isso ocorre, é mostrado o interior, o que existe no interior. E no interior existe uma plataforma gigantesca, transparente, de vidro. E sobre a plataforma, a semelhança de um trono. E sobre a semelhança de um trono, a semelhança de um homem assentado. Ele é fogo da cintura para cima e fogo da cintura para baixo. Ezequiel capítulo 1. E quando os homens se dão conta disso, interpretando o que veem, eles dizem: é Deus. É Deus, é a chegada de Deus na terra. E os homens estão, em vez de ficarem felizes pela presença de Deus, eles vão se esconder de Deus. Jesus profetizou isso quando disse: e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. O profeta Enoque profetizou esse acontecimento ao dizer: olhem, lá vem Deus. Ele vem com as suas miríades celestiais para fazer juízo contra todos e julgar todos os ímpios pelas duras palavras que contra ele disseram. Isso está escrito em Judas, capítulo 1, verso 14 e verso 15. Isaías também profetizou este acontecimento em Isaías, capítulo 1, verso 19, ou capítulo 2, verso 19, onde ele diz: então os homens se meterão nas concavidades das rochas da terra, por causa da presença espantosa de Deus, quando ele se levantar para assombrar a terra. Isaías também profetizou este acontecimento ao dizer: assim disse Deus, abre aspas, por muito tempo me calei e me contive, e estive em silêncio,
Mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei e devorarei, diz o Senhor. Zacarias também profetizou este acontecimento em Zacarias 14, verso 5, quando diz: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Paulo também profetizou este acontecimento dizendo que quando se manifestar o céu, o Senhor Jesus, com as suas hostes poderosas, em meio às chamas do fogo consumidor. Deus avisou. Foram 3.500 anos de profecias sobre esse dia. Deus avisou. Deus não é culpado, mas eles não deram ouvido a Deus. E agora estão sofrendo as consequências desse trágico acontecimento que envolverá muitas mortes e agora com a revelação, muitas condenações. Raul Seixas também, ele cantou esse acontecimento quando ele disse: Oi, lá vem Deus, descendo do céu, sob plumas de 1000 megatons. Roberto Carlos também cantou esse acontecimento quando ele disse: Ele aparecerá no céu, se materializando sobre os olhos das multidões. Roberto Carlos também cantou este acontecimento quando diz: Ele virá de novo, procurar o que plantou, colher o que de bom nasceu e chorar pela semente que morreu. Mas ainda é tempo de plantar dentro de si a flor do bem, para lhe entregar quando ele aqui voltar. Amém. Esse é o acontecimento que se dará nos últimos dias da presente era. Amém.